Olá, meu nome é Filipa e hoje vou-vos contar um bocadinho da minha história e como é que eu cheguei até aqui a ser mentora da endometriose. Então, o meu percurso começou quando tirei Psicologia como minha licenciatura, Psicologia virada para a parte social e das organizações, porque sempre acreditei aqui que o ser humano tem muito de influência do seu meio social e das outras pessoas e que, apesar de ter muito a sua individualidade, claro que sim, mas também que seria fruto muito daquilo que seria o ambiente à sua volta e as coisas externas assim. Então, também juntando a isso, tinha o meu pai a trabalhar na parte das empresas e achei que então gostaria de estudar o ser humano no seu meio social, nomeadamente e especificamente na parte empresarial. E achava que aquilo que eu queria era pôr as pessoas a trabalharem felizes e motivadas no seu local de trabalho. Então segui esse ramo da psicologia, psicologia organizacional e social, e trabalhei nessa área durante muito tempo, foram quase 20 anos, a trabalhar na área dos recursos humanos e das empresas, onde fui sempre progredindo na minha carreira, até que cheguei ao posto de diretora de recursos humanos numa empresa com 1500 trabalhadores, portanto estava no posto onde eu queria ter chegado e onde tinha me esforçado por lá chegar, mas contudo não estava satisfeita. Achava sempre que ao longo do meu percurso, achava sempre que quando chegasse ao passo a seguir era quando eu ia ficar satisfeita, era quando eu conseguia ir implementar aquele projeto que eu tinha pensado ou o outro, mas esse dia nunca chegava e vim a perceber que as empresas em Portugal ainda tinham uma mente um bocadinho fechada, talvez agora as coisas já comecem a abrir ligeiramente, mas as empresas e principalmente as empresas nacionais ainda levam a parte dos recursos humanos como uma parte muito burocrática, portanto com uma parte muito administrativa, e eu queria fazer outras coisas, não é? Eu tinha estudado psicologia e estava muito virada para a parte de motivacional e de desempenho, e lá está, trazer aquele bem-estar às pessoas e fazer programas de bem-estar dentro das empresas, que infelizmente isso não são prioridades dentro das empresas. Então o meu trajeto foi sempre, por um lado, administrativo, por outro lado, muito ligado ao recrutamento e seleção. Um, e depois então, quando cheguei ao cargo de diretora de recursos humanos, onde pensava, ok, vou conseguir aqui finalmente implementar aqui os projetos que eu sempre ambicionei, mas depois o que me deparei foi que as administrações das empresas também não estavam para aí viradas, e portanto as coisas ficavam sempre sem ter grande saída, ou quando se faziam nunca tinham a profundidade que eu gostaria. Fui-me desanimando por um lado em relação ao mundo empresarial. Por outro lado, à medida que fui tendo a minha carreira profissional, sempre pensei em ter alguma coisa paralela. E claro que nessa altura eu pensava sempre em ter algo ligado aos recursos humanos e à psicologia, porque era esse o mundo que eu conhecia, mas acabou por as coisas se desenrolarem de maneira totalmente diferente, porque depois, pela minha vida pessoal, comecei a desenvolver outras coisas e interessar-me por outras coisas, nomeadamente comecei uma profissão, vá lá, paralela, na altura ainda não era muito profissional, mas comecei a ler cartas de tarô e comecei também a praticar dança, que desporto eu sempre pratiquei, sempre fiz, mas comecei a praticar de uma maneira se calhar um bocadinho mais regular e, e a mesma modalidade durante aqui algum tempo, coisa que não acontecia quando ia ao ginásio, eu fazia desporto, eu todos os anos inventava uma modalidade nova para fazer porque gostava de diversificar e fazer coisas novas. Mas encontrei aqui uma modalidade que foi o pole dance, que gostei bastante de fazer e que ainda hoje pratico e que ainda hoje faço. E houve aqui uma altura na minha vida profissional nos recursos humanos
onde eu realmente comecei a ver que não era mesmo aquilo que eu queria fazer, que queria algo de facto por conta própria. Comecei a delinear esse objetivo e as coisas aconteceram naturalmente e saí desse mundo empresarial. E quando me vi finalmente com a oportunidade de fazer algo por conta própria, então o que eu fui fazer foi abrir um espaço que era dedicado às artes de uma maneira geral. E aqui fui dar aulas de dança, que era o que eu praticava, onde fui dar consultas de tarot. Portanto, a minha vida profissional mudou para aquilo que eram os meus hobbies e era aquilo de facto que eu gostava de fazer. Além de que nesse espaço tinha imensas outras coisas ligadas a atividades artísticas. Entretanto, o espaço durou um ano, fechou, e eu, quando estava a fechar esse espaço, é quando me é diagnosticada a endometriose. Eu ao início não percebi o que é que se estava a passar no meu corpo. Eu estava com febre há cerca de uma semana, foi assim que eu soube, porque nunca tinha sido diagnosticado por nenhum ginecologista, por nenhum médico, e eu sentia muitas dores no corpo e já tinha feito muitos exames há muitos anos e nunca nada tinha diagnosticado porque não tinha feito os exames certos para conseguir diagnosticar o que tinha. Então achava que era algo que seria muscular, que eu percebia que tinha a ver com a minha parte menstrual, mas eu não percebia porquê, porque as dores que eu tinha no corpo não eram na minha zona abdominal, não eram na minha zona pélvica, eram no ombro, eram nas costas, eram no pescoço, e portanto eu achava um bocado disparatado estar a dizer ao meu ginecologista que na altura da menstruação doía o ombro e o pescoço. Então foi coisa que eu nunca disse. Cólicas menstruais, propriamente, sempre tive, sim, sempre tive algumas, que foram piorando ao longo dos anos. Sempre tive uma menstruação abundante, mas como tomei a pílula já desde muito cedo, controlou ali um bocadinho o fluxo que eu tinha, mas ainda assim sempre foi abundante e sempre durou muitos dias, portanto, coisa que já não seria normal quando eu tomava a pílula. Ainda assim foram coisas sempre que eu não fui ligando muito. Tinha cólicas e sim, informando os meus médicos, e o que eles iam fazendo era iam mudando as marcas das pílulas para ver se eu me adaptava melhor com uma ou com outra. Mas não, nada disso nunca funcionou. E às tantas eu deixei de ligar. Pronto, tomava analgésicos, era o que eu podia fazer e pouco mais. Mas realmente as cólicas foram aumentando e antes de eu estar aqui a ser diagnosticada com endometriose, nesse último ano, que foi também o meu aliás, 2 anos antes, foi no meu último ano de trabalho dentro da área dos recursos humanos e depois durante o período onde eu estava com o meu espaço, esses 2 anos foram mais complicados, onde pela primeira vez eu tive de faltar ao trabalho porque estava com bastantes dores. E o que eu tentava fazer também quando tomava a pílula, porque como sabia que ia ter essas dores mais fortes, que me duravam ali 2 dias, vá lá, eram 2 dias, no meu segundo e terceiro dia de menstruação, conseguia controlar e tomar a pílula de modo a que me viesse apenas a menstruação no fim de semana, que era quando eu estava em casa e ficava o fim de semana de molho no sofá, era isso que me acontecia. Bom, entretanto, como é que me é diagnosticada a endometriose, como eu vos estava a dizer? Eu estava com febre há uma semana e até pensava que tinha a ver com uma infecção nos rins, porque as minhas dores eram nas costas, aqui na zona lombar, não passava. E passado uma semana que eu estou a tomar aqui antipiréticos, não é? Para baixar a febre, as coisas não passam. Tinha mandado vir um médico a casa, quando ele me disse que possivelmente também seria rins, portanto tinha-me dedicado e as coisas não estavam a funcionar. Eu sei, bem, eu vou ao hospital e ver o que é que se passa. E nesse dia fiquei internada. Depois de um dia inteiro de espera, fiquei internada, onde disseram que eu estava com uma infecção pélvica. E foi aí que me diagnosticaram, portanto mandaram para a especialidade da ginecologista, da ginecologia, e quando a ginecologista então me fez a observação, disse-me imediatamente: você tem endometriose. E eu nem sabia o que era, mas
também não me explicaram muito bem o que era no hospital. Disseram-me só, perguntaram uma série de coisas se eu estava a pensar ter filhos e qual era a minha idade e que tinha de contactar Santa Maria, o Hospital Santa Maria, que era para começar a entrar numa lista de espera para tratamentos de infertilidade, caso quisesse ter filhos, e era coisa que eu há um ano estava a tentar engravidar e não conseguia, mas só comecei a estranhar ao fim do ano, portanto, porque ao final de 6 meses o ginecologista disse-me que era possível que a coisa não ocorresse porque tinha tomado pílulas durante muitos anos, mais de 20 anos. Mas ali, a partir de segunda consulta, portanto, tive uma consulta antes de começar a engravidar. Passado 6 meses quis ir lá novamente, olha, e iria passado novamente 6 meses, portanto era a altura que já estaria a fazer, há um ano. E aí sim eu já comecei a achar que a coisa não estava muito bem, já não seria normal, e foi quando então se desvendou aqui o porquê. Claro que depois nós vamos ao Google, ou eu fui ao Google, e nós vemos sempre coisas muito, muito densas e começamos a descobrir coisas que às vezes não queremos descobrir e começamos a achar que temos tudo, não é? O que é que será que nos vai acontecer e como é que vai ser, enfim. Eu fiquei no hospital, fiquei durante uma semana à espera que a infecção passasse. E se a coisa não tivesse passado, eu teria de ter sido tido uma cirurgia. Mas felizmente isso não foi preciso, passou. E fui, então, a primeira coisa que eu fiz a seguir foi procurar então um especialista de endometriose e tentar perceber o que era isso então de endometriose. E o médico a que eu fui disse-me que isto era uma doença que era tão grave como o cancro. Ora, receber uma notícia assim não foi fácil, tipo, o que é isto? E a coisa bateu-me aqui um bocado forte porque ainda não tinha percebido bem o que era isto. Sim, bom, aquele dia passou, lá digeri a informação, aquele dia passou e comecei a investigar o que era, realmente mais a fundo. Peço desculpa, tem aqui o telemóvel a tocar. Comecei a investigar aquilo mais a fundo e percebi que também podia haver aqui alguma coisa que eu podia fazer para começar a melhorar também os meus sintomas, sem ser só analgésicos, porque não tive propriamente aqui grandes respostas. Disseram-me só que possivelmente ia ser operada, fiz os exames, depois tive de procurar outro médico porque não simpatizei muito da maneira como fui tratada, lá está, a maneira como tudo me foi dito. Então procurei aqui outros médicos, também para saber outras opiniões. Ouvi várias opiniões sobre os tratamentos de infertilidade, sobre engravidar, sobre ter filhos, sobre, enfim, muitas informações. Todas elas me ajudaram depois a tomar as decisões que eu fui fazendo na minha vida, juntamente com o meu companheiro, obviamente. Mas aquilo que eu quis fazer depois foi então procurar algo que eu pudesse fazer. Portanto, para evitar cirurgias, para evitar que as coisas piorassem, tipo, o que é que eu posso fazer? Porque eu não vou deixar, não é, que as coisas evoluam num quadro do qual eu não vou ter controle nisto, não é? Como é que é possível travar isto? Foi aí que eu percebi que a alimentação podia ser um grande aliado e procurei uma nutricionista que me ajudou a fazer um plano alimentar específico com uma dieta anti-inflamatória e senti melhoras imediatas, sem explicação. E depois fui vendo que existem então aqui vários pilares que podem ajudar ao nosso bem-estar, como é o caso do exercício físico, que era coisa que eu já fazia, como era o caso das práticas de bem-estar, como meditação, como aqui alguma introspeção um bocadinho mais emocional. E isto eram algumas práticas que eu também já fazia de alguma maneira. E acredito que também por causa disso e por já há muito tempo, já há algum tempo, praticar essas coisas mesmo de forma autónoma, não é? Porque queria, não tinha nada a ver com endometriose, apenas há muitos anos que fazia, sempre fiz exercício físico e já há algum tempo que também fazia algumas meditações, porque também como usava o tarot faz parte também tratarmos do nosso lado mais energético e do nosso lado mais espiritual. E eu acredito que é por isso que não tive
nem tinha assim tantos sintomas, como há tantas mulheres que têm coisas absolutamente gravíssimas, não é? Que todos os dias têm dores, que vomitam, que desmaiam, que têm dores na relação sexual. E eu não tinha nada disso. Realmente o que eu tinha era, de facto, dores menstruais, mas eram aqueles 2, 3 dias que eu já sabia que eles iam ocorrer e a coisa passava. Não tinha muito mais do que isso. E depois era aquelas dores no ombro, ok? Que com a alimentação pararam logo, ok? Não tive mais dessas dores. E então fui tentando cada vez mais focar-me e perceber até que ponto de facto é que o exercício físico também podia fazer bem, perceber e tentar perceber um bocadinho melhor aqui o ciclo menstrual e que com as nossas oscilações hormonais também pode ser mais benéfico ou não fazermos determinados exercícios ou não, respeitar o meu corpo quando ele tem dor, simplesmente não forçar, porque era coisa que eu às vezes também não fazia, e estava com dores ia mesmo a fazer o meu exercício, que era o pole dance. E o pole dance é um exercício bastante puxado, okay? Nomeadamente aqui tudo o que é a zona abdominal, é uma zona que exige muito aqui do esforço. Então nesses dias eu própria já me retraía aqui um bocadinho, mas nunca faltava, nem nunca faltei, e continuei sempre a fazer, mas já me conseguia se calhar proteger e perceber e respeitar um bocadinho mais o meu corpo e se calhar fazer mais alguns exercícios de alongamentos ou exercícios mais simplesmente dançáveis, de dança, sem ter aqui grandes acrobacias de que me fossem obrigar a puxar muito pelo meu core abdominal. E a parte disso fui também conhecendo outras técnicas emocionais, estive com uma terapeuta que me acompanhou a mim e outras mulheres num programa mais emocional, específico também para a endometriose, onde aprendi imenso com ela, onde aprendi também as técnicas de EFT, que são Emotional Freedom Techniques, são técnicas super simples e rápidas de aplicar e que, se aplicadas aqui de forma consistente, podem nos ajudar a uma introspeção e reflexão e diminuição de dores e ansiedades, por exemplo, de forma muito rápida. Esta técnica é muito usada para pessoas em stress pós-traumático, por exemplo, porque de facto ajuda bastante a baixar de forma rápida aqui os níveis de ansiedade e stress. Então fui juntando aqui uma série de ferramentas, fui utilizando o tarot também para mim própria, como forma de autoconhecimento mais, mais focada aqui nas minhas questões mais emocionais. E assim achei que estava na altura de começar a partilhar também estes conhecimentos que eu tinha, que me estavam a fazer bem, e a partilhar então com outras pessoas, e comecei a ter então este projeto aqui do Renascente Cuidados Holísticos na Endometriose, para partilhar as minhas experiências, para poder dizer que há outras alternativas, há medicinas complementares, há coisas que nós podemos fazer por nós que resultam, e que se tivermos fé e se acreditarmos que elas nos podem fazer bem, elas vão fazer, porque a nossa mente tem um poder imenso. E já está muito provado, há muitos casos de pessoas com as mais variadas doenças que se curam, que entram em remissivas da doença, e é isso que eu quero para mim, é isso que eu acredito para mim, e é isso que eu quero também que tu, desse lado, também acredites e que possas ter estas ferramentas e trilhar o teu caminho na tua saúde e na tua cura.